Nem toda oração Deus escuta. Não são todas as pessoas que quando oram são respondidas. A verdade é que a oração do justo, ela tem efeito, tem resultado. Mas a oração do ímpio é ignorada por Deus. E eu quero vos falar sobre isto nesta noite. Eu quero que você saia daqui entendendo que há efeito, há resultados quando você ora. Porque você vive uma vida íntegra, irrepreensível diante de Deus. Você não vive na prática deliberada do pecado. Então, quando você ora, Deus responde. Mas se porventura o seu coração estiver inclinado ao egoísmo, se o seu coração estiver inclinado à hipocrisia, à incredulidade, à falta de amor pelo seu próximo, se você vive na prática deliberada do pecado, saiba que Deus não escuta a sua oração. E como ser ouvido por Deus? Muitas são as nossas necessidades. E Deus não se compadece de alguém porque esta pessoa está em necessidade. Deus se compadece dos seus, só aqueles que são filhos, estão enxertados na videira verdadeira, têm o cuidado peculiar do Deus vivo. Nós sabemos que Deus cuida de toda criatura na face da terra. Deus cuida até dos passarinhos, cuida das flores, dos animais. Mas um cuidado, uma intervenção miraculosa só acontece através da oração do justo. Você já encontrou alguém na rua dizendo, você tem como orar por mim? Essa pessoa entende que a vida que ela está vivendo separa, distancia ela de Deus. Ela sabe que vai orar e Deus não vai ouvir. Aí você pensa consigo mesmo, mas é tão simples, é só abrir a boca e falar e Deus vai ouvir. Não, irmão. Essa pessoa pede oração a você dia após dia, porque ela sabe que Deus não escuta a oração dela. Até você mesmo. Quando dobra os seus joelhos e Deus não escuta a sua oração, você sente no seu coração. Não é verdade, irmão? Porque quando Deus responde, Ele testifica. Você dobra os seus joelhos angustiado, aflito, amargurado, mas quando você se levanta, você está aliviado. Você encontrou em Deus descanso, quietude para a sua alma. Eu tenho falado aqui inúmeras vezes sobre este tema. Porque nós oramos muito pouco. A nossa vida de oração, eu digo por mim, é insignificante diante da grandeza do nosso Deus. Sabendo de tudo que Ele tem para nos oferecer, tudo que Ele pode fazer por nós, nós ainda deixamos de orar. O meu avô, o pai do meu pai, o pastor Reginaldo, certa vez pediu a Deus um carro. E na época, ele não tinha condição de comprar nenhuma cangaia para carregar o milho, carregar aquilo que ele vendia. E aprove a Deus, através da sua intervenção miraculosa, das condições necessárias para ele comprar este carro. Mas quem estava do seu lado duvidou da sua fé, duvidou da sua oração. Mas ele era um homem piedoso, temente a Deus. E nada é impossível para aquele que crê. Não é aquela fé positiva, não é o positivismo que muitos ensinam por aí. Não, eu acredito na fé. Não, eu acredito em Deus. Eu creio que Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam.
E há um texto aqui em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13, que fala fortemente aos nossos corações, que nos diz assim: está alguém entre vós aflito? O que é que a palavra nos ensina a fazer? Ore. Então, quando você encontrar alguém aflito, irmão, coloque as mãos sobre essa pessoa e ore por ela. É o melhor presente que você pode dar a alguém. É a melhor ajuda. É a oração. Ore por quem está aflito. Há poucos dias atrás, eu estava ali na frente da igreja. Deus me inquietou para orar pelas pessoas que estavam passando. Irmão, e muitos que eu coloquei as mãos e orei, essas pessoas começaram a chorar e disseram: eu estava pensando em tirar a minha própria vida. Eu estou mergulhado em um poço profundo de angústia, de amargura, eu estou depressiva. E nós oramos, e a pessoa disse: eu estou sentindo muito bem. Eu creio que Deus ouviu a sua oração. Como é gratificante, irmão, saber que Deus responde a nossa oração. Então ore por aqueles que estão aflitos, e até você, quando estiver aflito, angustiado, inquieto, ore. E Deus ele vai visitar o seu coração. O texto continua: está alguém contente? Cante louvores. Entoamos muitos cânticos nesta noite, expressando a nossa gratidão, a nossa alegria por tudo que Deus tem feito por nós. O texto continua: está alguém entre vós doente? Vá ao médico, procure os especialistas. É isso que a palavra nos ensina? Não. Deus pode se utilizar da mão dos médicos? Sim, ele pode. Todavia, a primeira alternativa, a primeira opção deve ser buscar a Deus. Orar. Muitas vezes, quando a gente sente alguma dor, antes de orar, a gente já procura o médico. Já começa a tomar um antibiótico. E Deus, irmão, será que ele não pode te curar? Você que está enfermo hoje, receba a visita do Senhor. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida e você seja curado. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse texto ele é muito claro sobre o poder da oração, sobre o efeito, o resultado. Se alguém está aflito, ore. Se alguém está doente, imponha as mãos e ore. Se há algum problema, alguma causa impossível, apresente a Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. Até a culpa dos nossos pecados. Nós devemos orar e confessá-los a Deus. Muitas vezes nós carregamos o fardo da culpa, transgredimos a lei do Senhor e não oramos. Podemos aliviar esse fardo na oração. Há um hino que nós entoamos, da harpa cristã, que fala sobre a angústia do coração que nós temos por nós não levarmos o nosso fardo pesado ao Senhor. Só porque nós não levamos as nossas preocupações, as nossas inquietações, somos tão infelizes, vivemos uma vida tão frustrada.
Mas nós sabemos que aquele que ora, recebe de Deus a resposta e vê o milagre acontecendo. Abraão orou, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas pela oração, a intercessão de Abraão, Deus poupou Ló e as suas 2 filhas. Então, pela sua intercessão, Deus pode poupar a vida dos seus filhos. Deus pode poupar a vida da sua família. A oração deles pode ser que Deus não escute, mas Deus escuta a sua. Deus escutou a de Abraão. Elias pediu e fogo do céu caiu sobre os soldados que vieram prendê-lo. Você já imaginou, irmão, você orar e pedir que fogo do céu caia sobre aqueles que estão lhe causando sofrimento? E o fogo do céu cair. Era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Ezequias recebeu uma palavra do profeta Isaías, que ele disse: você subiu a esta cama, mas você não vai descer dela. Põe a sua casa em ordem. E a Bíblia diz que Ezequias, deitado na cama, virou o seu rosto para a parede, orou ao Senhor. E antes que Isaías saísse do palácio, Deus disse a Isaías: volte e diga ao meu servo que eu lhe acrescentei mais 15 anos de vida. Irmãos, muitas vezes Deus dá um decreto ao teu respeito, a respeito de alguém que você ama. Mas a sua oração faz com que Deus revogue este decreto. É extraordinário. Tem coisas que estão acontecendo que são fatos consumados. São situações irrevogáveis. Mas mediante a oração, Deus pode revogar pela sua infinita misericórdia. Nós sabemos que Pedro estava preso enquanto a igreja orava. E a Bíblia diz que o anjo libertou Pedro da prisão. Disse: veste a capa, calça as sandálias, coloca o cinto. Ah, irmão, eu amo essa riqueza de detalhes. E a Bíblia diz que Pedro saiu da prisão. 16 soldados montavam a guarda que aprisionava Pedro. Mas as grades se abriram, Pedro saiu. E quando ele chegou aonde a igreja estava reunida, orando por ele, disseram: é o anjo de Pedro. Pedro disse: não sou eu, o Senhor me visitou. Ah, irmão, quando a igreja ora, Deus liberta aquele que está preso, aquele que está sofrendo, aquele que está oprimido. A Bíblia diz que porque Moisés orou e intercedeu pelo povo, Deus não destruiu aquele povo. Em um momento que Deus decidiu derramar o cálice da sua ira sobre aquele povo rebelde que estava no deserto, Moisés orou e disse: Senhor, se o Senhor quer descontar a raiva, a ira em alguém, desconte em mim. Não faça isso com eles não, Senhor. Deus disse: eu vou destruir todo mundo. Eu vou matar, eu vou aniquilar. E de você eu vou suscitar uma nova nação. Ele disse: não, Deus, não faça isso não. A Bíblia diz, irmão, que Deus ouviu a voz de Moisés. Aleluia. Quando a igreja estava reunida, cerca de 120 pessoas, a perseguição era intensa. Jesus tinha sido pendurado no madeiro. Mas a igreja orava e houve um grande avivamento. E a Bíblia diz que naquele dia Pedro ministrou a palavra e mais de 3.000 pessoas se converteram. Eu creio, irmão, que se essa igreja orar, hoje somos um pequeno número, mas pode ser que amanhã sejam 3.000. A Bíblia diz que Pedro voltou a pregar e sabe quantos se converteram? Mais 5.000. Porque a igreja orou. A matemática de Deus é diferente da minha e da sua. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai dobrar. Não, irmão, é 100 vezes mais. Deus não é limitado, irmão. A nossa mente finita não consegue compreender um Deus infinito.
um Deus grande, maravilhoso, poderoso. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Está na palma das suas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Então creia que se você orar, algo vai acontecer no céu e na terra. Nós sabemos que o egoísmo faz com que nós oremos e Deus não responda. No capítulo anterior de Tiago, no capítulo 4, o versículo 2 e 3 diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastados em vossos deleites. Irmão, desde que eu entendi, eu aprendi que eu não posso pedir nada para gastar nos meus deleites. Eu preciso pedir algo que traga benefício aos meus irmãos. Eu tenho sido tão abençoado por Deus. Eu parei de me preocupar com as minhas próprias necessidades. E comecei a olhar para a necessidade daqueles que me cercam. Um dia eu pedi um carro a Deus. E eu disse: Deus, eu não quero um carro para passear com a minha família. Eu não quero um carro para trabalhar. Eu quero um carro para poder levar os teus servos para a tua casa. Eu quero um carro para servir ao teu reino. Esse vai ser o jumentinho, Jesus. Se o Senhor me der, eu consagro ele para servir dia e noite na tua obra. Irmão, eu não tinha condição, mas Deus me deu o jumentinho. Aleluia. Porque eu pedi com propósito. No dia que eu pedi uma casa a Deus, eu disse: Deus, eu quero uma casa para realizar cultos, para evangelizar os meus vizinhos, para que muitas vidas sejam alcançadas. E Deus foi misericordioso e me deu a minha casa. Eu aprendi que tudo que devemos pedir a Deus, devemos pedir com o propósito de glorificar o seu nome. Ah, Senhor, não me dê isso porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou abençoado. Não, irmão. Me dê, Senhor, porque eu quero que as pessoas vejam que Tu és o meu Deus, que Tu és poderoso, que Tu podes todas as coisas, que seja tudo para a glória de Deus. A gente muitas vezes pede mal e por isso não recebe. Não peça para o seu deleite. As irmãs estão querendo casar. Diga: Senhor, me dê um homem, porque eu quero ir para o campo missionário, para a África, para a Europa. Eu quero ir para a Argentina, para o Peru, ou quem sabe para Marcos Moura, ou aqui mesmo em Tibiri. Senhor, me dê um homem, um companheiro para eu sair nos becos e vielas dessa cidade anunciando a tua palavra. Senhor, me dê um missionário. Eu não quero um esposo, eu quero um missionário. Pare de pedir a um homem para você. Peça um homem que você vai consagrar ao Senhor. Enquanto Ana pedia um filho, Deus não lhe concedeu. Mas no dia que ela disse: Senhor, me dê um filho, que eu vou consagrá-lo no teu altar, Deus concedeu a ela muitos outros filhos. Não só Samuel, mas 2 filhas e 3 filhos. Então, irmão, muitas vezes você está pedindo só para você e Deus não ouve sua oração. Muitas vezes você pede: Deus, aumente meu salário. Diga assim: Deus, eu quero ofertar com mais generosidade na tua casa. Me dê mais, Senhor, porque eu quero abençoar a tua casa. Você não peça um acréscimo no seu salário para o seu deleite. Você peça um acréscimo para você abençoar mais o reino de Deus, para contribuir para que essas portas continuem abertas, para que o evangelho continue a ser propagado. Você não tem esse pensamento egoísta, porque Deus não atende o egoísta. O texto é muito claro. Você pede e não recebe, porque você pede com o propósito de alegrar só a sua carne. Porque Deus não escuta e não responde à oração de quem vive na prática do pecado. Isaías, no capítulo 59, a partir do 1º versículo diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem
o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Deus não te escuta se você viver na prática deliberada do pecado. Se você viver uma vida entregue às paixões da sua carne, Deus não te escuta. Não é porque Ele não pode te escutar. Não é porque Ele não pode te ajudar. Não, a mão dele não está encolhida. Ela está estendida. Mas ela só está estendida para aqueles que o temem, para aqueles que o respeitam, para aqueles que andam no caminho da justiça. Deus só escuta a oração do justo. Ah, pastor, mas a pessoa está na prática do pecado e ora e Deus atende a oração dele. Qual é a oração? Se for uma oração de arrependimento, Deus escuta. Mas se for uma oração para Deus ajudá-lo na prática do seu pecado, irmão, Deus não ajuda. Você acredita que tem bandido, irmão, que quando vai fazer um assalto ele ora? Ele diz, Deus me proteja, eu vou fazer esse assalto. Eu conheço pessoas que vivem na prática. Não é verdade, vai até na igreja orar. Tem traficantes, eles não querem abandonar o tráfico, mas eles querem orar. Olha, eu sou de Deus, eu sou crente. Hoje tem muitos traficantes crentes. Eles não largam o tráfico. Prostitutas? Irmão, tem muitas. Me proteja, Senhor, quando eu estiver fazendo aquele programa. Homossexuais, eles não querem deixar de praticar o homossexualismo. Mas eles querem a proteção de Deus. Eles querem a intervenção de Deus, mas a mão de Deus não está estendida. Deus não quer agir em favor deles. O ouvido de Deus não está tapado, não. Ele não quer ouvir. Porque a iniquidade separa o homem de Deus. São os nossos pecados. São as nossas transgressões. Deus não escuta. Deus escuta quem se arrepende e deixa. E não pratica mais. Este sim alcança misericórdia. Mas aquele que continua na prática, deliberada, vivendo uma vida profana, dizendo, não, todo dia eu faço a minha oração. É inútil. Porque Deus não escuta. Deus não escuta a pessoa que, quando escuta a voz do Senhor, endurece o seu coração. Lá em Isaías, no primeiro capítulo, acompanhe o texto juntamente conosco. A partir do versículo 11 diz, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quantas pessoas vêm à igreja, culto após culto, dobram seus joelhos, passam horas em casa orando, e Deus não escuta. Há muitas igrejas que Jesus não se faz presente. A Bíblia diz, é muito clara, que com o seu povo Deus estava odiando. Ele estava dizendo, até quando vocês vão me fazer sofrer? Eu não suporto essas reuniões solenes. Esses cultos que vocês preparam, essas ofertas, a gordura dos animais, os carneiros sacrificados. Eu não tenho me agradado disso, não. Eu não tenho escutado, não. Tem muita igreja, irmão, que ora, se veste de pano de saco, coloca o joelho em cima da rachinha. Tem gente subindo o monte.
Virando a noite na vigília. Eita, pastor, orei a noite todinha. Eu digo em vão, porque Deus não escutou. Não quer mudança de vida. As mãos estão cheias de sangue, cheias de iniquidade. Agora, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus escuta a oração do justo. Deus responde a oração do justo. Deus atende o justo quando ele clama. Mas o hipócrita, aquele que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da fé, esse Deus não escuta. É o sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro é podre. É imundo. Você conhece alguém assim, irmão? E quando começa a orar, a oração é até bonita. A gente fica olhando, dizendo, rapaz, mas não passa do teto não, irmão. Não passa do teto, não chega ao céu não, porque é um hipócrita, não tem vida no altar. Deus só escuta justo. Você vai sair daqui entendendo a mensagem, irmão. Deus só escuta justo. Deus não tem negócio com ímpio, não. Ele só escuta filho. Se o filho ligar para você 3 horas da madrugada, você atende. Talvez se eu ligar, você não atenda. O que é que esse pastor quer? Vá dormir, vá ligar para sua mãe. Mas se seu filho ligar, você atende imediatamente, porque é filho, irmão. Deus é assim. Ele tem todo o tempo disponível para os filhos. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos? Tem algum filho aqui hoje? Tem algum justo aqui hoje? Eita glória! Lá em Provérbios, no capítulo 21, o versículo 13 diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Aquele que ignora o sofrimento do seu irmão, aquele que está padecendo, que não tem o que comer, não tem o que vestir, esse que fecha os olhos, que tapa os ouvidos, no dia que orar, Deus também não vai ouvi-lo. Algumas pessoas dizem, mas pastor, por que o senhor gosta tanto de ajudar essas pessoas que padecem em muitas necessidades? Eu digo, irmão, é porque eu não tenho como ignorar. Quando eu ajudo eles, no dia da minha necessidade, Deus vai me ouvir. A Bíblia diz, irmãos, que quem dá ao pobre empresta a Deus, que vai lhe pagar com juros largamente vantajosos. Irmão, tu já imaginou Deus te pagando 100 vezes mais o que você deu ao pobre, porque você emprestou a Deus, irmão. Aquele que dá um copo com água a um dos pequeninos do Senhor, esse terá recompensa diante de Deus. A Bíblia diz, estive preso e foste me visitar. Estive nu, você me vestiu, né? Quando é que eu fiz isso, Senhor? É quando você cuidou de um dos pequeninos. É quando você alimentou um dos pequeninos. Então não tape os seus ouvidos para os pobres, não. Ah, eu vivo uma vida confortável, não me falta nada. Mas você passa e vê seu irmão em necessidade e ignora ele. Quando você dobrar o seu joelho em casa, Deus não vai escutar. E para aquelas pessoas que são casadas, irmão, Deus também não escuta. Se você viver em contenda com seu esposo, com a sua esposa, a Bíblia diz, olha, você precisa ter comunhão. Precisa ter união. Aquele povo que vive igual cão e gato, né? Brigando. É uma arenga tão grande. Aí depois, aleluia, Jesus. O que tem de pastor, irmão, descendo o pau na irmãzinha em casa e chega na igreja. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração. A oração é bonita, irmão. A ceia é tão linda, mas Deus não recebe. Entoa cânticos que Deus diz, eu odeio, não suporto ouvir sua voz. Por esses dias, um pastor tornou um caso público, né? Eu não vou citar o nome dele, é falta de ética, mas é um assunto que repercutiu muito. Pastor de uma grande igreja, milhares de pessoas congregam. E ele disse que brigou com a esposa. E foi uma contenda grande. Quando ele chegou na igreja, estava lá aquela multidão. Era um dia de celebração da ceia do Senhor. E ele, como o pastor presidente da igreja, ele iria fazer a celebração. Aí ele chamou o pastor auxiliar e disse, eu não estou em condição de fazer a celebração hoje, porque a minha mulher está sentada logo ali na frente. Então é melhor eu ir pedir perdão a ela. Faça a celebração, por favor. Humildade, né, irmão? Um reconhecimento. Ele disse, não vou não. Eu vou primeiro pedir perdão a ela, porque eu feri ela com muitas palavras, com muitas atitudes.
Achei muito bonita a atitude desse pastor. Não é verdade? Então, é uma atitude de nobreza, né, irmão? Enobrece o homem. Então, reconheça as suas limitações. Às vezes você vive em contenda, é tanta briga, depois ora, aí diz, Deus está me ouvindo. Tá, não. Deus não escuta quem vive brigando, não, irmão. Quem vive desrespeitando o seu cônjuge, não. Mas, para encerrar essa mensagem, irmão, e aí nós iremos orar. Nós não vamos sair daqui sem orar, não. Deus tem escutado sua oração? Porque, irmão, a verdade é que se porventura você é uma pessoa que não anda na prática deliberada do pecado, se você é alguém que não vive como uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo, se você não é um hipócrita, tem uma vida dupla, né? É uma dentro da igreja e outra lá no mundo. É o crente redondo, peteca na mão de Satanás. É o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Você é uma pessoa que se compadece do pobre. Será que Deus não escuta a tua oração, irmão? Será que Deus não escuta? Ah, pastor, mas eu não senti aquela pontada assim, eu não senti aquele arrepio. Está andando em santidade, irmão? Está andando em santidade? Deus responde, Deus testifica. Ele diz, eu ouvi, meu filho, o que você pediu. Para encerrarmos, a incredulidade, irmão. A incredulidade é o que mais separa o crente. O que mais faz crente perder bênção é a incredulidade. Você já percebeu como nós somos incrédulos? Lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 45, diz, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, não vos escutou. O povo, irmão, que foi para Canaã, 12 espias entraram em Canaã, e viram que era a terra que manava leite e mel. Mas quando voltaram, disseram ao povo, olha, é terra de gigante, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E por que eles disseram isso? Toda a nação, irmão, todos os hebreus que estavam ali, com exceção de Josué e Calebe, disseram, olha, nós iremos ficar no deserto, nós não vamos possuir a terra. Então Deus disse a Moisés, porque vocês não confiaram, porque vocês não acreditaram, com exceção de Josué e Calebe, vocês vão morrer no deserto. Aí eles disseram, não, Deus vai ser conosco. E eles começaram a subir as montanhas. Eles começaram a pelejar contra os inimigos. E a mão de Deus estava contra eles. E eles começaram a perder as batalhas. Porque, irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. Deus diz que a bênção é sua. Se você não tomar posse, você perde a bênção. A bênção é sua, mas você tem que se posicionar. Você tem que tomar uma atitude. Há poucos dias atrás, a gente começou a cavar o alicerce para construir essa igreja. E dentro de 1 mês e 15 dias, a igreja estava pronta. Mas precisou de uma atitude, de um posicionamento. Se porventura não houvesse fé, nada disso teria sido possível. Você que está solteiro, está solteira, quando Deus entregar a bênção na sua mão, não fica olhando para um lado, olhando para o outro. Não. Peça confirmação a Deus. E se for de Deus, irmão, corra para o abraço. E se não for, chute que é laço. Mas a verdade é que muitas vezes a gente pede, e quando a bênção chega, a gente diz, não, eu não sei. Nós temos um equipamento de som aqui de alto nível. E eu lembro que no dia que eu fui comprar esse equipamento para a igreja, eu não tinha dinheiro. Mas tinha um amigo, um pastor, e é bom você andar com quem tem fé, né, irmão? Tinha um pastor do meu lado e ele disse assim, ô pastor Diego, o senhor não tem fé não, é? Eu disse, pastor, fé eu tenho até demais, só não tenho, é dinheiro. Aí disse, vamos olhar o equipamento? Aí eu fui olhar, irmão. Mais de 10 anos orando por essa caixa de som. Muitos anos orando e nada acontecia. Até um dia que um amigo disse, pastor, eu estou com uma caixa dessa nova. E eu pensei no senhor. E eu lhe vendo de todo jeito, pastor. A caixa é sua, venha buscar. Eu disse, vou não, porque eu não tenho como pagar.
Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu fui lá. Através da vida de outro pastor, que me incentivou e disse, vamos pelo menos olhar, pastor. Vamos olhar a bênção. Irmão, depois que eu vi a bênção, que eu vi que era nova, em perfeito estado, eu digo, Jesus, era do jeito que eu queria, Jesus. Mas, Senhor, Tu és dono do ouro e da prata. Se o Senhor me deixou ver, eu creio que o Senhor pode nos conceder. Nós precisamos dessa caixa para os cultos evangelísticos. Irmão, eu fui para a igreja, eu voltei. E eu passei o dia inteiro com os joelhos dobrados, orando, dizendo, Deus, Tu és dono do ouro e da prata. Eu creio que Tu podes nos abençoar para comprarmos essa caixa. Mas eu não quero comprar, Deus, sem dar o dinheiro a Ele. Não, Senhor, eu quero que o Senhor nos dê condição, para pelo menos dar uma boa entrada e pagarmos essa caixa. Irmão, quando foi à noite, estávamos em um culto como esse, muito simples. E eu cheio de fé, e disse, irmãos, eu fui olhar uma caixa, eu creio que nós vamos comprar. Como eu não sei, nós não temos dinheiro. Mal conseguimos pagar as nossas contas. E naquele dia eu não sabia, mas uma pessoa da igreja tinha recebido uma grande bênção, uma causa na justiça. E quando foi aberto o gasofilácio, era justamente o valor que eu passei o dia todo orando, dizendo, Deus, se o Senhor me der esse valor, era R$1.000. Eu disse, Senhor, se o Senhor me der R$1.000, o restante eu assumo, Deus. Eu faço negócio lá com ele, eu vou pagando devagarzinho, mas se der a entrada dos 1.000, Senhor, eu compro a caixa. A caixa era 3.000. Eu disse, Deus, eu não estou pedindo 3 não, minha fé não chega aos 3 não, mas se for 1.000, o sinal, amanhã de manhã, logo cedo eu estou lá. Irmão, os 1.000 veio para a mão. Quando foi de 7 horas da manhã, eu estava na casa do homem. Tá aqui os 1.000, me dê a caixa. E até hoje, irmão, o Deus que nos deu a condição de pagar os R$1.000, nos deu a condição de pagar mais 2.200. Está aí a caixa até hoje, uma caixa que em muitos lugares é 6.000, 8.000 reais. Mas tudo é pela fé. Muitas vezes Deus disse que vai fazer e você não crê. Eu ia passando em frente a Brasmorto. Aí Deus disse, entra que eu vou lhe dar seu carro hoje. Irmão, eu não tinha R$1 no bolso, não. Eu entrei e eu perguntei, tem um Celta, 2 portas, pretinho, 0. Ele disse, tem. Eu disse, é o meu. Deixa eu olhar. Eu fui no pátio, olhei, tá aí, irmão. 13 anos que Deus nos deu. Mas é fé. Eu lembro que um dia eu saí, eu morava aqui com a minha mãe. Eu disse, mãe, eu não vou morar de aluguel, não. Eu vou comprar a minha casa. E eu saí, eu olhei, irmão, umas 50 casas. Minha esposa dizia, tu ficou doido. Tu já viu que a gente não tem condição para comprar casa? Aí eu olhei uma casa, irmão, estava cavando um alicerce. Aí Deus ministrou meu coração, é sua, receba. Ô, irmão, quando ele fala, a gente tem que receber, tem que tomar posse. Não deixa a incredulidade tomar conta do seu coração, não. O que é teu, foi Deus quem te deu, irmão. Eu tomei posse, irmão, foi muita tempestade. Mas até hoje eu moro naquela casinha que Deus nos concedeu. Então que você tenha fé. Eu não sei o que é que você está pedindo a Deus, mas quando Deus colocar na tua mão, irmão, não duvide não. O que é teu, amém, irmão? O que Deus ele quer te dar, Satanás não vai tomar. Então fica de pé, e você vai orar nessa noite. E Deus vai ouvir. Você acredita que Deus vai abrir o céu, irmão, nessa noite? E Ele vai ouvir a sua petição? Não sei qual é a sua necessidade. Eu tenho orado só por uma coisa ultimamente. São muitas coisas que eu peço a Deus, né? Mas uma é a principal. Eu digo, Senhor, eu quero uma colheita de almas abundante. Eu quero um avivamento nessa igreja. Senhor, sopra o vento do teu Espírito. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas você sabe e Deus também sabe. Abra sua boca, diga a Ele. Deus escuta a oração do justo. Tem poder, é poderosa, tem resultado, tem efeitos, tem intervenção miraculosa de Deus. Senhor Jesus, mediante a tua palavra, eu creio que o Senhor está escutando a nossa oração. Senhor, responda a oração das tuas servas, dos teus servos que aqui estão, ó Pai. Tu conheces as suas necessidades, as suas carências, os anseios da sua alma, aonde tem alguém, ó Pai, clamando a Ti
pela tua intervenção. Estende a tua mão, ó Pai. Vem agir em seu favor. Eu sei, ó Pai, que pela tua infinita misericórdia o Senhor pode revogar qualquer decreto. Eu sei que o Senhor pode abrir qualquer porta. Eu sei que o Senhor pode fazer, Pai, aquilo que aos nossos olhos é impossível. O Senhor pode criar até onde não existe. Tu tens poder, ó Pai, e nós cremos em Ti, e para aquele que crê em Ti, nada é impossível, assim diz a Tua palavra. Eu tenho clamado a Ti incessantemente, ó Pai, para que o vento do Teu Espírito venha soprar sobre esta igreja, e venhamos ser avivados, cheios do Teu Espírito. Clamamos por uma grande colheita de almas. Olha, Senhor, eu peço a Ti, leve-nos aos becos e vielas desta cidade, aos lugares mais oriundos desta terra, para que muitos sejam alcançados pelas boas novas do Evangelho. Levante essa igreja, ó Pai, como uma tocha, como uma brasa viva, ó Pai, para incendiar os corações. Eu peço a Ti, Pai, que assim como o Senhor levantou a igreja naqueles dias de Pedro, ele pregou e 3.000 almas se arrependeram. Ele pregou novamente, mas 5.000 se renderam aos Teus pés. Eu peço a Ti, Pai, levante cada um dos Teus servos como discípulos, como homens e mulheres irrepreensíveis, que sabem manejar bem a Tua palavra, para que muitos corações se rendam aos Teus pés. Desejamos ardentemente pela Tua mão estendida, nos visite nesta noite, aquele que chegou aqui depressivo, angustiado, inquieto, aflito. A Tua palavra diz que mediante a oração do justo, ele será liberto. Então, Pai, que toda tristeza, que toda depressão, que toda ansiedade, que toda inquietação caia por terra, bata em retirada agora em nome de Jesus. Que todo aquele, ó Pai, que chegou doente, enfermo, sentindo dores, desconforto no seu corpo, que o Senhor venha curá-lo. Toda dor na coluna, ó Pai, todo desconforto nas pernas, nos braços, na cabeça, no coração, em todos os membros. Olha, Senhor, eu peço a Ti, estende a Tua mão. O Senhor que é o médico dos médicos, faça cumprir a Sua palavra que nos diz que impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu peço a Ti, ó Pai, pela vida daqueles que chegaram aqui com fardo de pecado sobre os seus ombros e querem deixar este fardo aos Teus pés. A Tua palavra diz que mediante a oração eles serão aliviados deste fardo, os seus pecados serão perdoados. Então estamos aqui intercedendo a Ti, Senhor, para que o Senhor visite a Tua igreja, purifique o seu coração, assim como um dia o Senhor visitou o profeta Isaías, aquele homem que habitava no meio de impuros lábios, e ele também tinha os seus lábios impuros, e os seus olhos viram a Ti, e o Senhor purificou os lábios de Isaías. Purifica os nossos lábios, purifica os nossos olhos, purifica os nossos ouvidos. Eu clamo a Ti nesta noite, ó Pai, visita a Tua igreja, em nome de Jesus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está nos ouvindo, e que o Senhor é misericordioso, e que depressa o Senhor irá nos socorrer. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Venha depressa, ó Pai. Precisamos de Ti. Nos socorra. Estamos perecendo, estamos sofrendo. Se não for a Tua mão sobre a nossa vida, iremos perecer. Tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que Deus escutou a sua voz? Você crê que Deus escutou a sua voz? Continue orando, que Deus continuará lhe escutando e respondendo a sua oração. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, a sua contribuição, eu quero orar por você, e logo após você vai poder depositar no Gas of Laço. Deus abençoe cada dizimista e ofertante, que com alegria tem contribuído para o mantimento da tua casa.
Multiplique essa semente, ó Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Então, não deixe nada faltar na mesa dos teus servos, ó Pai. Dê condição para que eles venham honrar os seus compromissos, ó Pai. Transborde os seus celeiros para a honra e glória do teu santo nome. Levante mantenedores para esta casa, para que possamos avançar na propagação do teu evangelho, no cuidado com os mais necessitados. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para depositar no altar do Senhor a sua contribuição.